uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que todos estejam bem, gozando de saúde e que as bênçãos dos céus estejam recaindo sobre você e também sobre a sua família nessa tarde quente, muito quente, né? Que nós estamos tendo aqui nesse domingo. Mas pela bênção, pela misericórdia de Deus, nós seremos aquecidos nesse momento, não por esse calor que está fazendo, mas pelo calor da palavra de Deus, que com certeza vai mais uma vez falar ao nosso coração. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, porque você dispôs esse tempo para estar aqui conosco. Eu quero lembrá-los que nós já estamos chegando já no finalzinho do nosso curso, né? Após o estudo de hoje, nós teremos apenas mais 4 estudos. Então, depois nós já estaremos concluindo. E quero reforçar, né, que você termine essa série, que você vá até o fim, não desista se você fez ela até aqui. Nós temos várias pessoas aí que têm acompanhado, têm nos acompanhado desde o início. Então, eu faço votos de que você possa permanecer, então, até o final aí, seja um remanescente aí desse estudo, tá bom? Nessa noite, nessa tarde e noite, nós teremos aqui a explanação da palavra de Deus através do William. E nesse momento eu gostaria de pedir que, por favor, você fechasse os seus olhos. Nós vamos então ter uma oração para podermos começar o estudo dessa tarde. Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor e também o nosso Salvador. Agradecemos porque durante essa semana, mais uma vez, o Senhor nos protegeu e estamos aqui reunidos em teu nome nesse momento, através do recurso da internet, para juntos estudarmos a tua palavra e termos os nossos olhos abertos para a verdade que o Senhor quer que nós compreendamos nessa noite, nessa tarde e noite. Por favor, transforme os nossos corações, usa de maneira especial o William e a explicação que nós teremos, que ela possa achar guarida em nosso coração. Nós pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. William, a palavra é toda sua. Boa tarde, tudo bem com vocês? É uma alegria estar mais uma vez aqui nessa aula de número 14. E por coincidência, nós vamos estudar o capítulo 14 de Apocalipse hoje, tá? É uma das coincidências aí que a gente tem nesse estudo de hoje. Gostaria de desejar as bênçãos de Deus para a sua vida. Que bom que você está persistindo aí nesse curso, nessas aulas,
porque esse curso tem como objetivo alimentar a nossa esperança na volta de Jesus. Toda vez que estudamos o Apocalipse, nós lembramos que Jesus vai voltar. Todas as profecias direcionam nesse sentido, para nos alertar e dizer, ó, Jesus está voltando. Eu gostaria de só mandar um abraço especial aqui antes de começar a aula de hoje, para 2 amigos que eu conheci ontem, a Elisa e o Elias. Gostaria de contar aqui para vocês que ontem eles vieram aqui em casa e nós podemos conhecê-los pessoalmente. Teve pizza aqui. Quem não veio perdeu, né? E foi um prazer, Elisa e Elias, conhecê-los. E deu para perceber que vocês são pessoas espirituais, pessoas abençoadas e que gostam de estudar a Bíblia. Que vocês continuem com esse propósito de estudar a Palavra de Deus. E foi muito agradável ontem tê-los aqui em casa. E os demais aí, sintam-se convidados, né, para estarmos em algum momento juntos e para nos conhecermos, porque nós estamos aqui nessa aula virtual e nem sempre é possível estarmos juntos, né? Mas a gente pode marcar aí para se conhecer, será um grande prazer, né? Já que a gente está criando temos um vínculo, né, por meio dessa aula, tá bom? Vamos então à aula de hoje, eu vou compartilhar aqui. Hoje nós temos como tema as 3 mensagens angélicas. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse tema, talvez já tenha ouvido falar, e hoje nós vamos estudá-lo. Não é um assunto tão comum no meio evangélico cristão. Lógico, as profecias é algo raro de ser estudado. Felizmente, por conta da pandemia, muita gente tem retornado ao estudo das profecias, isso é muito bom, né? Mas as 3 mensagens angélicas não é um assunto tão comum de ser falado por aí, de ser pregado. Mas hoje nós vamos estudar esse tema e eu espero que vocês consigam compreendê-lo. O capítulo 14 de Apocalipse, irmãos, amigos, ele fala a respeito de 3 mensagens de 3 anjos que são advertências ao mundo. E essa, na verdade, é a última advertência de Deus ao mundo, tá? Essas 3 mensagens é a última advertência. E toda vez que Deus envia um juízo ao mundo, tá? Deus usa de 2 princípios. Quais são? Deus manda sinais para alertar os moradores da terra sobre o juízo e também Deus dá uma mensagem de advertência através de um profeta, através de um povo, tá bom? De um mensageiro. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, no tempo de Noé. Antes de Deus mandar um dilúvio sobre a terra, que era um juízo, Deus mandou sinais. Um dos sinais foi a pregação de Noé, né? Aliás, a pregação de Noé. E outro sinal grande que teve naquele tempo foi os animais entrarem na arca sozinho. Foi um sinal sobrenatural. Então, nós tivemos a mensagem de advertência dada por Noé e sinais na natureza, em especial a entrada dos animais na arca, que foram conduzidos sem a presença de nenhum ser humano. Eles entraram sozinhos na arca. Isso foi um sinal claro de que algo ia acontecer, além da construção da própria arca. No tempo de Moisés, também aconteceu a mesma coisa. Deus mandou sinais e uma mensagem de advertência. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, cativo, Deus foi dar livramento ao seu povo e Moisés foi até a presença de Faraó e ali apresentou sinais para Faraó. Inclusive, um dos sinais, ele pegou uma vara e transformou numa serpente. Isso para mostrar-lhe o poder do Deus que Moisés estava representando. E o Faraó deveria ter sido comovido por esses sinais que Moisés apresentou diante dele. Só que não foi isso que aconteceu. E Moisés deu uma mensagem de advertência para Faraó. Falou assim, olha, eu estou te mostrando sinais e a mensagem de Deus é para que você liberte o meu povo, o povo de Israel, aí do Egito. Só que o Faraó não fez isso. Não deu atenção aos sinais e nem à mensagem de advertência. E a consequência foi o juízo de Deus, que foram as 7 pragas. As 10 pragas, desculpem. Agora, nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, Jesus vai mandar um juízo sobre os moradores da terra, que são as 7 pragas do Apocalipse. E já para você não ficar preocupado e que Deus talvez seja tirano, e por que Deus vai mandar pragas sobre a terra? Essas pragas, amigos, na verdade, elas são
uma resposta de Deus à perseguição que haverá contra o povo de Deus. Nós já vimos aí no estudo nas aulas sobre Apocalipse 13, que quem não tiver a marca da besta será perseguido. E como resposta a essa perseguição, Deus vai mandar juízo. Só que antes do juízo das 7 pragas, Deus tem dado sinais de alertas para o mundo e também uma mensagem de advertência. E essa mensagem de advertência é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Os sinais nós já sabemos, já estudamos sobre isso. São os terremotos, são fome, miséria, falta de amor, guerra entre nações, pandemias. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo e do juízo que Deus vai mandar antes da vinda de Cristo, que são as 7 pragas. E essa mensagem de advertência? Qual é essa mensagem? É a mesma que Noé deu lá no seu tempo. Era uma mensagem, olha, Deus vai mandar juízo sobre essa terra. Jesus vai voltar. 7 pragas serão derramadas sobre a terra e Jesus vem logo em seguida. Então, sinais já estão sendo dados e a mensagem de advertência já está sendo pregada ao mundo e ela vai se avolumar, vai crescer cada vez mais, até que chegue o momento do juízo. Então, nós vamos estudar hoje sobre essas 3 mensagens angélicas, que são, na verdade, o último apelo de Deus para o mundo. Eu volto a frisar, antes de Jesus voltar, antes das 7 pragas caírem sobre o mundo, Deus vai mandar um último apelo para esse planeta, uma última advertência. E essa última advertência está descrita em Apocalipse 14, dos versículos 6 ao 12. São 3 mensagens interligadas, tá? E elas fazem parte do mesmo contexto, e a gente vai ver isso hoje. Só que antes de entrarmos em Apocalipse 14, eu gostaria de retomar um pouquinho da aula da semana passada, sobre os temas que vimos em Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, nós vimos ali rapidamente, eu vou resumir aqui, tá? Um despertamento religioso quanto ao estudo das profecias. Houve um movimento que não foi só de uma igreja, mas de vários pregadores, estudiosos da palavra de Deus, que descobriram no mundo inteiro verdades sobre as profecias. E nós destacamos aqui um homem chamado Guilherme Miller, que pregou, ele interpretou, entendeu que Jesus voltaria em 1843, 1844. Porém, ele não entendeu completamente o evento, ele errou, na verdade, em relação ao evento, ele acertou a data, mas errou o evento, e, consequentemente, houve uma grande decepção, porque Jesus não voltou. Só que essa decepção já estava profetizada em Apocalipse 10, porque diz lá assim, tomei o livrinho da mão do anjo, desculpem, e o devorei. E esse livrinho, nós vimos na semana passada, que é a parte da profecia de Daniel que não foi compreendida, e que era para ser compreendida no tempo do fim. E esse livrinho foi comido, devorado, foi entendido a profecia de Daniel. E diz assim, e eu devorei, na minha boca era doce como mel, quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Por que ficou doce? Porque a mensagem da volta de Jesus era doce, mas no estômago foi amargo, porque Jesus não voltou, eles erraram o evento. Mas, apesar de terem errado o evento, de que Jesus voltaria em 1843, 1844, houve um grande despertar religioso sobre as profecias. E dessa decepção ficou um grupo que estudou mais e mais as profecias. E Deus deu uma ordem a esse grupo, em Apocalipse 10, 11. Aqueles que não desanimaram da fé, que continuaram estudando as profecias, em Apocalipse 10, 11, Deus disse para eles, assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Gravem bem essa expressão. Jesus não voltou lá naquele tempo, mas Jesus voltará. E Jesus disse para aquelas pessoas que tinham passado por um reavivamento em relação às profecias, mas ficaram decepcionadas, porque interpretaram errado. Jesus falou para elas assim, ainda profetizes para muitos povos, nações e línguas. Ou seja, para todo mundo. Grifem essa expressão, muitos povos, nações, línguas e reis. Eu vou colocar aqui uma outra tradução desse verso para ficar mais claro essa palavra profetizar, porque profetizar significa não apenas receber uma revelação de Deus, como os profetas recebem, mas profetizar, profeta é aquele que ensina. Então,
aqui na Bíblia de Jerusalém, numa outra versão, diz assim, de Apocalipse 10, 11, o mesmo verso, deixa bem claro assim, ó, profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. De novo a respeito do quê? Essa versão da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, eu acho que é uma tradução ainda melhor sobre esse verso. Porque profetizes de novo é a respeito da volta de Jesus que eles já tinham pregado. Só que eles marcaram data e erraram nesse sentido. E agora eles deveriam pregar de novo sobre a volta de Jesus para numerosas nações, povos, línguas e reis, ou seja, para o mundo inteiro, sobre a mensagem que Jesus voltará. Eu destaco esse trecho, nações, línguas e reis e povos, agora porque nós vamos ler um verso. Grifem esse trecho, porque diz assim em Apocalipse 14, que é a introdução das 3 mensagens angélicas que vamos estudar a partir de agora. Diz assim em Apocalipse 14, versículo 6. Eu gostaria muito da sua atenção nesse momento. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui nós podemos destacar, nesse início das 3 mensagens angélicas, nessa introdução, digamos assim, 3 pontos. O primeiro, João aqui vê um anjo voando pelo meio do céu. O que seria esse anjo voando no meio do céu? Esse primeiro anjo e os outros 2 anjos, já que nós sabemos que são 3 anjos aqui nessa profecia de Apocalipse 14. Quem são esses anjos voando pelo meio do céu? Segundo ponto, aqui diz que esses anjos têm que pregar o evangelho eterno. Qual é esse evangelho eterno? Qual é esse evangelho? Esse evangelho está contido na mensagem que nós vamos ler daqui a pouquinho. E precisa pregar para quem? Terceiro ponto, para a terra, sobre aqueles que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, para todo o planeta. Percebam aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu gostaria que você já lembrasse já desse trecho. A mensagem dos 3 anjos são para toda a terra, nação, tribo, língua e povo. É a mesma ordem que foi dada lá em Apocalipse capítulo 10, para aqueles que se decepcionaram quando houve o reavivamento ali no século XIX. Eu gostaria de começar aqui a partir dessa parte final, número 3. Pregar para toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Eu vou começar a explicação por aqui, depois eu vou retomar os 2 outros pontos, tá bom? Eu vou começar lendo Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós já tivemos uma aula sobre Mateus 24, que foi feita pelo Carlos Eduardo, sobre os sinais da vinda de Cristo. E ali nos sinais da vinda de Cristo, nós vimos, entre os sinais, falsos profetas, falsos cristos, nós vimos ali terremotos, fomes, pandemias, nós vimos ali vários sinais da vinda de Cristo. Só que quando é dado esses sinais, Jesus sempre fala, olha, quando acontecerem terremotos, guerras entre nações, fomes, ele diz assim, isso são sinais, mas ainda não é o fim. Essas coisas acontecem, mostram que Jesus está perto, mas isso não marca que o fim vai chegar agora. São apenas sinais que mostram a proximidade. Só que tem um sinal que Jesus diz assim, quando isso acontecer, Jesus vem. E qual é esse sinal? Nós vamos ler agora no versículo 14 de Mateus 24. Diz assim, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Olha, ele diz aqui que o evangelho será pregado por todo o mundo, para toda nação, tribo e língua. Lembra o que acabamos de ler? E ele diz assim, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando é que vem o fim? Quando acontece um terremoto? Quando acontece uma pandemia? Não. Isso são sinais. Isso mostra que está perto. Mas o que marca a vinda de Jesus é o quê? É a pregação do evangelho para todo o mundo. O evangelho do reino vai ser pregado para todas as nações da terra. E quando isso acontecer, Jesus voltará. O evangelho pregado em todo o mundo é o que marca o fim, a volta de Jesus. Agora eu gostaria de fazer um comparativo entre 3 versos. Apocalipse 10, 10, Apocalipse 14, 6 e Mateus 24, 14. Nós acabamos de ler esses 3 versos.
Então, vou só repeti-los aqui rapidamente. Apocalipse 10:10 diz, é dada uma ordem para aquele grupo que passou pela decepção de que Jesus não voltou no século XIX. Foi dito para eles, olha, ainda vocês precisam pregar para numerosas nações, povos e línguas e reis, ou seja, para todo o planeta. Em Apocalipse 14:6 é dito que, na mensagem do primeiro anjo, é dito, olha, vocês precisam pregar, um evangelho eterno será pregado para toda a terra, toda a nação, toda a tribo, toda a língua e povo. E Jesus diz o quê? Em Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu estou repetindo, nem precisaria, mas é apenas para enfatizar a ideia. Vamos aqui raciocinar. Nesses 3 versos, falam que o evangelho seria pregado para o mundo inteiro, correto? Quando o evangelho eterno for pregado, Jesus vem. Então, o povo que se decepcionou lá em Apocalipse 10 é esse povo que prega o evangelho eterno para todo mundo. E qual é esse evangelho? Qual é a mensagem contida nesse evangelho? A gente já sabe uma, que eles deveriam pregar de novo. De novo sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo está embutida nesse evangelho eterno. Faz parte dessa mensagem do evangelho da salvação. Mas o que mais está embutido nessa última advertência? Eu volto a falar para vocês. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são a última advertência ao mundo. Essa última advertência é o evangelho eterno. Não é nenhum evangelho novo, é o mesmo evangelho que é pregado desde o Éden. Só que agora há aspectos desse evangelho que precisam ser enfatizados. Presta atenção nessa palavra, enfatizados. E a gente vai ver aqui a partir do versículo 7. Quando Noé recebeu uma mensagem para pregar no seu tempo de advertência, a mensagem de Noé, ele enfatizou um aspecto dessa mensagem. Ele disse, olha, o que vocês precisam fazer? Vocês moradores, o mundo está em pecado, então vocês precisam fazer o quê? Entrar na arca. Se vocês entrarem na arca, vocês vão salvar. Vocês serão salvos. Entrem na arca. Essa era a mensagem específica de Noé. Esse era o evangelho eterno de Noé. A salvação dele seria entrar pela fé na arca. E qual que é o evangelho eterno? Qual que é o aspecto do evangelho eterno que nós precisamos pregar hoje e que vai ser pregado ao mundo inteiro? É o que vamos ver a partir de agora. E quando isso acontecer, virá o fim, as pragas cairão e Jesus voltará. Pontos importantes que precisamos aqui destacar. Primeiro, ao ler esses 3 versos e compará-los, o evangelho eterno será pregado ao mundo todo antes da volta de Jesus. Lá diz, Jesus disse, quando o evangelho for pregado, então virá o fim. Ou seja, antes da vinda de Cristo, que é o fim, precisa ser o quê? Pregado o evangelho para o mundo inteiro. Jesus não vem antes do evangelho ser pregado para o mundo inteiro. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Segundo ponto, a pregação do evangelho eterno ou do evangelho do reino é realizado por um movimento religioso que nasceu após a decepção de Apocalipse 10, que foi explanado na aula passada. E esse movimento aconteceu no século XIX, pregando sobre a volta de Jesus, sobre o advento de Cristo. Terceiro ponto, o evangelho eterno de Apocalipse 14 está em oposição à marca da besta e à falsa adoração de Apocalipse 13. Olha que interessante. Se existe um evangelho eterno, esse adjetivo que diz em Apocalipse 14:6, ele diz para nós muitas coisas. Porque João ali no Apocalipse poderia ter dito assim, olha, e eu vi que o evangelho seria pregado para o mundo inteiro, e nós já saberíamos que o evangelho seria pregado sobre o mundo inteiro, já estaria claro para todo mundo. Mas ele diz ali que é o evangelho eterno. Ou seja, em oposição ao evangelho eterno, há um evangelho que não é eterno. Há um evangelho que é o evangelho da terra, é um evangelho passageiro, é um evangelho que não se sustenta pela palavra de Deus. Ou seja, esse evangelho falso está envolvido com uma falsa adoração, com a própria marca da besta. Há um evangelho falso pregado pela besta e há um evangelho verdadeiro pregado pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Esses estão em oposição. Eles acontecem paralelamente. A pregação da marca da besta, a imposição da marca da besta acontece em oposição à pregação do evangelho eterno.
Em Apocalipse 13, versículo 8, nós vemos esse evangelho falso da besta. Olha o que diz Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha que interessante. O evangelho eterno de Apocalipse 14 será pregado onde? Para uma parte da terra? Não, para toda a terra. Toda nação, tribo, língua e povo. Para vir o quê? O fim. E aqui o evangelho da besta também diz que todos os habitantes da terra adorarão quem? A besta, ou seja, aceitarão o falso evangelho da besta. Está subentendido nessa frase isso. Nesse texto, há um evangelho verdadeiro e há um evangelho falso. Eu volto a repetir o que eu já falei em uma outra aula. A mensagem do Apocalipse não é uma mensagem ela choca muitas pessoas, porque ela vai contra o politicamente correto. Você dizer hoje que há um evangelho falso e um evangelho verdadeiro, você está arrumando briga, confusão, porque o pensamento hoje, para todos, é um pensamento que eu vou até explicar depois em outro momento, é um pensamento ecumênico. Qual é o pensamento do ecumenismo, amigos? O pensamento do ecumenismo é assim, todas as igrejas têm a verdade. A verdade está em todos os lugares. E eu gostaria aqui de fazer uma separação. Há pessoas verdadeiras em todas as religiões. Isso é claro na Bíblia. Em todos os lugares há pessoas verdadeiras. Seja na macumba, no candomblé, seja na igreja católica, na presbiteriana, na batista, na metodista, entre os budistas, entre os islâmicos, há pessoas verdadeiras em todos os lugares. Porém, entretanto, contudo, mas, não obstante, existe apenas um evangelho verdadeiro. E existe também o evangelho falso. É o que está dizendo Apocalipse. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Eu poderia enganar vocês e falar, não, todas as igrejas têm a mesma mensagem, é a mensagem importante, é isso daí. Não, não é. Há um evangelho verdadeiro e um evangelho falso. Apocalipse 14, versículo 6, que é o versículo que nós estamos trabalhando aqui nesse momento, nós vimos que o evangelho eterno será pregado para o mundo inteiro, só que diz aqui que será pregado por anjos. Vi outro anjo voando. E quem é esse anjo? O que significa isso? 3 anjos voando pelo meio do céu. Voando pelo meio do céu é símbolo de uma mensagem de Deus para todo o mundo. O meio do céu significa voando sobre todo o planeta. É uma ênfase no que já foi falado. Que Deus já falou, olha, essa mensagem dos 3 anjos é para toda a nação, tribo e língua. E esses anjos esse movimento precisa ter sobre o mundo inteiro. Ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que receber o evangelho eterno. Agora, os 3 anjos aqui de Apocalipse. Esses 3 anjos são literais? São anjos mesmos? Não. Esses 3 anjos que pregam 3 mensagens ao mundo. Anjo na Bíblia significa mensageiro. Há anjos literais na Bíblia? Há. Mas nesse momento, no Apocalipse, aqui nós estamos tratando de símbolos. Esse simbolismo dos 3 anjos representam 3 mensagens ao mundo pregadas por um movimento religioso que surgiu após a decepção que aconteceu no século XIX, que é o cumprimento de Apocalipse 10, que eu já falei aqui em vários momentos. A missão de pregar o evangelho, amigos, foi dada aos seres humanos e não a anjos, tá? Os anjos participam, eles ajudam nesse ministério de pregar o evangelho, mas a mensagem foi dada para seres humanos. Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 14 que 3 anjos pregam 3 mensagens, isso representa um movimento religioso, pessoas pregando o evangelho eterno, e não anjos que vêm do céu para fazer isso. Então, 3 anjos pregando é símbolo da pregação realizada pelo remanescente de Apocalipse 12, 17. Lá em Apocalipse 12, já tivemos uma aula sobre isso, eu vou recapitular. Em Apocalipse 12, há uma mulher que representa a igreja de Deus, uma mulher pura. E essa mulher foi perseguida durante 1260 anos pelo poder romano. E quando essa mulher foi perseguida, o que essa mulher fez? Ela foi para o deserto, ela fugiu para o deserto.
Mas quando se findaram os 1260 anos, essa mulher saiu do deserto. E o que ficou dela, diz a Bíblia, foi um remanescente, ou seja, um resto daquele grande número de pessoas que foram, do povo de Deus, que foram ali atormentados e foram até mortos, que foram para o deserto. Agora ele sai do deserto após o fim ali da autoridade romana sobre as nações, da soberania de Roma, e eles saem agora para agora com uma missão específica de pregar a toda nação, tribo, língua e povo. O remanescente não está mais no deserto. O remanescente da mulher está agora pregando uma mensagem específica, e a mensagem de Apocalipse 14. Mas vamos aqui ao versículo 7. Diz assim a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Eu gostaria de aqui destacar o termo grande voz. Apocalipse 14:7 diz que esse anjo prega com grande voz. O que significa? Grande voz significa cheio do Espírito Santo. Significa uma mensagem mundial, uma mensagem que vai impactar as pessoas, que vai abrir os olhos dela quanto aos enganos falsos da besta, do evangelho falso que tem sido pregado e que milhares têm acreditado. Então é com grande poder, com grande voz. E diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. O que significa temer a Deus e dar glória? Temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo. Essa é a mensagem do primeiro anjo. O juízo nós já vimos que começou no fim da profecia dos 2.300 anos. Quando é que terminou a profecia dos 2.300 anos? Já estudamos sobre isso. Terminou em 1844. A partir de 1844 começou um juízo no céu. Deus começou a julgar ali os mortos desde Adão. E os mortos estão sendo julgados no céu. Então, está acontecendo um juízo no céu. E, além do juízo que está acontecendo, quando esse juízo acabar, Jesus voltará. E nós precisamos alertar o mundo. Eu, você, nós vamos levar essa mensagem ao mundo. E o mundo tem que compreender o quê? 3 coisas. O mundo tem que temer a Deus, dar glória e compreender que nós estamos no meio de um juízo e que quando Jesus voltar, ele vai vir para executar esse juízo. Ou seja, para dar recompensa para os salvos e condenar os perdidos. O mundo precisa compreender essa mensagem e o mundo inteiro ouvirá essa mensagem. Baseado em Apocalipse 14, em Apocalipse 10, em Mateus 24, eu posso afirmar para vocês de uma maneira sem medo nenhum de errar, que o mundo inteiro ouvirá que nós precisamos temer a Deus, dar glória e de que o juízo de Deus está acontecendo e será executado na vinda de Cristo. Mas o que representa temer a Deus e dar glória? Olha o que diz Eclesiastes 12, 13 e 14. Prestem muita atenção nesse texto. Você aí, se você tiver com papel, eu vou pedir para você anotar esse texto. Eclesiastes 12, 13 e 14. E se você tiver com a Bíblia aberta, e se você tiver esse costume, eu anoto na minha Bíblia. Anota aí do lado de Apocalipse 14, versículo 7, anota esse texto de Eclesiastes 12, 13 e 14. Porque aqui diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha que texto tremendo, amigos. Esse texto fala sobre juízo. Deus a trazer um juízo. Todas as obras, tudo que fazemos, até aquelas coisas escondidas que ninguém sabe, Deus a levar em julgamento. Deus levará para o julgamento todas as obras. E essa é a mensagem que o mundo inteiro já está ouvindo. E chegará um tempo que o mundo inteiro ouvirá de que o juízo está acontecendo e que Jesus voltará para executar esse juízo. Só que diz mais o texto: teme a Deus. Olha, Apocalipse 14 diz que nós devemos temer a Deus e devemos pregar que está chegada a hora do juízo. E aqui diz que nós devemos temer a Deus também e dar glórias a Ele. E como é que a gente teme a Deus e dá glórias a Deus? Como é que eu faço isso? Eu temo a Deus fazendo como? Dando glória, Senhor, glórias a Deus, glória, glória, glória. É assim?
Não que não devamos dar glórias a Deus em palavras, devemos, mas dar glórias a Deus aqui em Eclesiastes é um ato de obediência. Temer a Deus e dar glória é um ato de obediência. Diz assim, teme a Deus e guarde seus mandamentos. A palavra, o termo temer a Deus está relacionado com obediência. Esse é o dever de todo homem, porque nós seremos levados a juízo. E no juízo, a base do juízo é o quê? São os mandamentos. Qual é a forma de temermos a Deus? É obedecendo a Deus. Teme a Deus e dê glória, ou seja, guarde os seus mandamentos. É isso que está querendo dizer em Apocalipse 14. É isso que diz em Eclesiastes 12, 13 e 14. E quando a mensagem do primeiro anjo diz que nós devemos dizer ao mundo, temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora de juízo. Em outras palavras, a gente tem que dizer para o mundo qual é a mensagem do evangelho eterno do primeiro anjo. É o seguinte, obedeçam os mandamentos de Deus. Porque ao fazer isso, nós estamos dando glórias a Deus e temendo a Deus. Só que a besta, ela também quer ser temida. Ela também quer que o mundo dê glórias a ela. Lembrem no Apocalipse, já falei sobre isso, o Apocalipse está cheio de oposições. Sempre há de um lado as coisas de Deus e as coisas do inimigo, as coisas da besta, as coisas do remanescente. Então, vamos compreender aqui, Deus quer ser adorado e quer ser temido, e através da obediência. Olha a besta, diz Apocalipse 13, 3, de que toda a terra se maravilha seguindo a besta. Isso é uma glória para a besta. Os moradores da terra, todos adorando a besta. Diz assim, Apocalipse 13, 4, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Olha que poderosa é a besta. A besta domina o mundo inteiro. Quem é como ela? Ninguém tem poder como ela. Ou seja, isso é dar glórias à besta. Quando a terra segue a besta, isso quer dizer que a terra está temendo a besta, está seguindo ela, está fazendo a sua vontade. Olha Apocalipse 18, versículo 7, falando a respeito de Babilônia, diz assim, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. A Babilônia, a besta, elas querem glória, elas querem ser temidas, como o próprio Deus, elas se colocam no lugar de Deus. O anticristo, amigos, a palavra anticristo não é alguém que é contrário a Cristo, que diz assim, olha, eu sou do diabo. Não, esse não é o anticristo. O anticristo é alguém que se porta como se fosse o próprio Cristo. Então, Cristo deve receber glória, deve receber temor, Cristo pede obediência, e então a besta, o anticristo diz o quê? Olha, eu quero temor, eu quero glória, ou seja, o anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo, que se diz que ser o próprio Cristo, que quer os atributos de Cristo. E a besta, ela quer ser glorificada, ela quer que os moradores da terra o temam. Então, aqui nós temos uma posição, resumindo aqui no Apocalipse, Deus prega sua mensagem, Deus diz assim, tema a Deus e dê glória, mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, ou seja, guarde os meus mandamentos, eu quero obediência. E a besta diz o seguinte, olha, me obedeçam, me temam, se vocês não me temerem, não receberem a marca da besta, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer, vocês vão perder todos os direitos econômicos, não vão poder comprar e nem vender. Percebam? Deus quer obediência, a besta quer obediência, Deus quer temor, Deus quer glória, a besta também quer temor e quer glória. Só há dois caminhos, amigos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Ou você obedece à besta ou obedece a Deus. Não há outro caminho. Duas mensagens. A base do julgamento de Deus no céu, no juízo que está acontecendo no céu, qual que é? É a lei de Deus. Todas as pessoas que são levadas a julgamento aqui na terra precisa de uma lei. No céu é a mesma coisa. Para alguém ser julgado é necessário uma lei. E qual que é a lei que é a base do julgamento de Deus? São os 10 mandamentos. E a besta também faz o seu julgamento. E qual que é o julgamento da besta? É baseado nas leis terrenas. E ela diz o seguinte, quem não receber a minha marca, esse vai ser morto. Esse vai perder os seus direitos econômicos. Então há uma oposição no Apocalipse. Há dois caminhos e que nós precisamos escolher. Há duas mensagens, precisa ficar isso muito claro, a mensagem de Deus e a mensagem do inimigo. Mas Apocalipse 14, 7 diz mais. Eu gostaria de frisar agora a segunda parte de Apocalipse 14, 7. Diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
adorai. O que Deus quer, o que Deus requer é adoração. O que Deus pede de nós, seres redimidos pelo sangue de Jesus, é adoração. Adoração é um ato de gratidão, um reconhecimento pelo que Deus fez por nós na cruz, um reconhecimento da salvação, da vida eterna, das promessas que Deus nos dá. Deus pede adoração, uma consequência natural de todo aquele que ama a Deus. Só que a besta também quer ser adorada. E olha o que diz Apocalipse 13. Versículo 4. Adoraram a besta. Versículo 8. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Versículo 12 de Apocalipse 13. A terra, os seus habitantes, adorem a primeira besta. Ou seja, há um sistema falso de adoração. Eu preciso falar novamente. Eu não estou no politicamente correto, não posso seguir o politicamente correto ao ler o Apocalipse. Infelizmente, eu gostaria de ser como todo mundo, mas não posso. Eu vou falar o que normalmente não se fala quando se fala do Apocalipse. Há um evangelho verdadeiro e há um evangelho falso. Há um sistema verdadeiro de adoração e há um sistema falso de adoração. E eles usam o mesmo nome, o nome de Cristo. Tem o mesmo discurso de amor. Não achem que a besta não fala de amor. A besta fala de amor, sim. A besta fala de Jesus, usa o nome de Cristo. Mas na prática, ela pede adoração. Ela muda a lei de Deus, a vontade de Deus, institui a sua própria vontade. Agora, amigos, nós vamos entender algo bem profundo, bem importante para a última advertência que Deus tem ao mundo. No tempo de Noé, ele teve uma mensagem específica para o mundo. E hoje também uma mensagem específica. E essa é a última advertência de Deus. Diz assim na parte final: e adore e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Onde está escrito no Velho Testamento essa expressão? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigos, João, que teve as visões do Apocalipse, João estava lá na ilha de Patmos e João era um judeu. E quando João recebe essa visão de Deus, e ele relata: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, João conhecia essa expressão porque ele era um judeu. Ele sabia do que estava falando. O Apocalipse é cheio de símbolos, cheio de imagens do Velho Testamento. Há um termo específico dos especialistas em profecia, que é o termo imagética. Ou seja, há imagens do Velho Testamento no Apocalipse, imagética. E aqui acontece um exemplo de imagética. Há um texto no Velho Testamento que diz que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E onde está esse texto? Onde está isso? Esse texto que fala do Criador. Porque aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é o Criador de todas as coisas, é Deus. Onde está no Velho Testamento? E eu gostaria que vocês tivessem muita sensibilidade espiritual agora, muito discernimento, e eu peço ao Espírito Santo que nesse momento ilumine a sua mente, para que você não ache que nós, nesse curso, estamos sendo legalistas ao apresentar a todo tempo a lei de Deus, a vontade de Deus, os 10 mandamentos. Eu quero que você entenda que a salvação é unicamente pelos méritos de Cristo. É unicamente pelos méritos de Cristo. Nós estaríamos perdidos sem o sangue de Cristo. Jesus é o nosso substituto. Porém, há uma mensagem especial para esses últimos dias que está conectada a esse evangelho eterno, que faz parte desse evangelho, que é uma mensagem específica para esse tempo, que está aqui no próximo verso que eu vou ler para vocês. Êxodo 20, versículos 8 a 11, ou seja, o quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei de Deus. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Prestem atenção nesse trecho aqui agora. Porque em 6 dias fez o Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Olha o que vai dizer aqui.
fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que nós devemos guardar o sábado? Porque guardar o sábado é um ato de adoração, é um reconhecimento de quem é o nosso Criador. O nosso Criador, o nosso Redentor, é aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Vocês conseguiram entender? Vamos agora ser racionais aqui. Apocalipse 14 diz que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mesma expressão, o céu, terra e mar, só as fontes das águas que não estão aqui, mas está embutido e tudo que neles há, as fontes das águas estão aqui. É a mesma expressão de Apocalipse 14. Aqui há uma imagética, há uma imagem que é tirada do Velho Testamento. O Apocalipse está repetindo o Velho Testamento. Está levando a lei de Deus. João entendeu isso, porque João era um judeu. E ele entendia do que estava se tratando. Amigos, eu quero que vocês entendam que nós estamos sendo legalistas. Nós não estamos legalistas apresentando a salvação pelas obras. Estamos apresentando aqui o que o Apocalipse nos diz. Apocalipse 14, versículo 7, está dizendo que a mensagem para o mundo nesses últimos dias de alerta, que eles devem temer a Deus, obedecer a Deus e dar glórias a Deus, ao Criador, é através de um mandamento que foi esquecido. Aí você deve falar assim, não, é só o 4º mandamento? Não, são todos os 10 mandamentos. Mas se você for em qualquer igreja cristã por aí e perguntar, seja na católica, na batista, na assembleia, todos eles vão dizer que se deve guardar 9 mandamentos. E apenas um não deve ser guardado, que é o mandamento do sábado. E na mensagem de Apocalipse 14, versículo 7, Deus está dando ênfase a esse mandamento, porque esse mandamento, infelizmente, foi esquecido, foi adulterado pelo sistema falso de adoração. Há uma diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. De Jeremias 10, 11 e 12. Assim lhe direi, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo desses céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A diferença, amigos, entre o Deus verdadeiro e o Deus falso é o quê? É o poder de criar. Só há um Deus que pode criar, é Yahvé, é o Eterno. Só Ele, Jeová, Ele é o único que tem o poder para criar todas as coisas. E Satanás, ele não quer isso. Ele quer desviar a atenção das pessoas para essa verdade, que Deus é o Criador e nós devemos parar tudo num dia na semana para adorar esse Criador. E essa mensagem que é para ser dada ao mundo e que o mundo inteiro vai ouvir. O mundo inteiro vai ouvir essa mensagem de Apocalipse 14, 7, de que o mandamento do sábado é uma referência ao Criador e que ele precisa ser guardado como os outros 9 mandamentos. Mas eu vou aqui já para o segundo, já estou aqui atrasado para a segunda mensagem angélica. Aliás, foi destacado aqui, houve um comentário aí a respeito do termo as fontes das águas. O termo fonte das águas, que lemos na Apocalipse 14, 7, é uma referência ao juízo. Porque no tempo de Noé foi dado um juízo. E o juízo foi através de águas. Então, quando Deus fala, temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é uma lembrança do Deus do juízo, o mesmo Deus do tempo de Noé. Ele vai trazer a julgamento todas as coisas, e vai trazer juízo sobre essa terra. Mas vamos aqui para Apocalipse 14, versículo 8, a segunda mensagem angélica. O segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho. Todas as nações têm bebido o vinho da grande Babilônia. Já estudando sobre esse assunto, então eu vou revisar de uma maneira bem rápida. A palavra Babilônia significa na Bíblia Babel. É uma referência à Torre de Babel. A nação Babilônia que teve no passado, no Antigo Testamento, ela usou o mesmo nome de Babel, da Torre de Babel, que está em Gênesis 11.
E na Torre de Babel e também na Babilônia havia grande confusão. Na Torre de Babel houve uma confusão de línguas. Eles queriam erigir em Gênesis 11 uma torre que fosse até o céu para glorificar o nome dos homens. E aí Deus confundiu as pessoas e eles começaram a falar várias línguas. Até aquele tempo o mundo falava apenas um idioma. E a partir daquele momento o mundo falou vários idiomas. Se você estudar aí, estudiosos sobre línguas, sobre linguagem, há um doutor da USP, que eu acho que ele ainda é vivo, que o nome dele é José Luiz Fiorin, e ele explicando sobre a origem dos idiomas, ele usa justamente Gênesis 11 para explicar como é que hoje nós temos muitos idiomas, inglês, espanhol e tudo mais. A diversidade de línguas surgiu na Torre de Babel, amigos. Ali houve uma confusão de línguas. Só que agora, hoje, na Babilônia, há uma confusão religiosa. Lá na Babilônia do Velho Testamento, na nação, e não na Torre de Babel, na nação, ali na Babilônia existiam vários deuses, eles adoravam vários deuses, há uma confusão de deuses ali, eles não adoravam apenas um deus, adoravam vários. Como há hoje uma confusão religiosa. E hoje, amigos, há 34 mil igrejas cristãs no mundo. Por isso que muitas pessoas falam assim, olha, eu acho que a verdade está em todos os lugares, porque as pessoas se sentem confusas. E é compreensível isso, porque tem 34 mil igrejas registradas cristãs. E as pessoas olham, uma igreja diz, eu tenho a verdade, e na outra fala, eu tenho a verdade, e a outra fala, eu tenho a verdade. E as pessoas ficam confusas, porque nós vivemos literalmente numa Babilônia. Só que essa Babilônia, amigos, vai chegar num auge. Num auge. Esse auge se chama ecumenismo. E olha aqui o gráfico que está em Apocalipse 17, que nós já estudamos em outra aula. Se você não participou da aula, você pode ver no YouTube, depois a gente manda o link. Um estudo que fizemos sobre a mulher meretriz de Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz que é uma mulher meretriz, e mulher em profecia é uma igreja, ou seja, uma igreja falsa, que ela tem filhas. E essas igrejas filhas, elas chegarão no auge agora da profecia, e elas estarão todas unidas. Isso se chama ecumenismo, ou diálogo interreligioso. Não sei se você já ouviu esse termo. Depois eu posso fazer até uma aula extra sobre isso. Estou até programando sobre isso fazer. Ecumenismo é a união das igrejas cristãs. E diálogo interreligioso é a união de todas as religiões do mundo. Ou seja, a união do cristianismo com o budismo, com o islamismo, com o judaísmo, todas as grandes religiões do mundo. E eles usam um discurso muito bonito, o discurso do amor, vamos unir para a gente não brigar, para não ter guerras no mundo. Só que esse discurso ecumênico, o discurso do diálogo interreligioso, segundo a Bíblia, levará a uma Babilônia. Será a confirmação de uma Babilônia, de um sistema falso de adoração. Então, amigos, lembrem de uma coisa. Você pode até discordar de algumas coisas que nós estamos falando aqui nessas aulas, e isso é até natural. Mas quando você ouvir a palavra ecumenismo, alguma notícia na internet, na televisão, quando falar que as religiões estão se unindo, e sempre vai ser com um tom positivo, creia nisso, vai ser sempre com um tom positivo, nunca negativo, isso é um cumprimento de Apocalipse 17. É a grande meretriz, a igreja falsa, se unindo com as suas filhas. Isso é o sistema babilônico, o sistema falso de adoração. Mas, diz a Bíblia, na segunda mensagem angélica, que haverá uma queda da Babilônia. E diz assim, Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nessas pragas. Esse texto de Apocalipse 18, 4 nos lança a luz sobre Apocalipse 14, versículo 8, que nós lemos na mensagem do segundo anjo, que diz que Babilônia vai cair. E nós devemos dizer, olha, Babilônia vai cair. O ecumenismo está acontecendo, vai chegar no seu auge, mas a Babilônia vai cair. As pessoas vão compreender que esse é um sistema falso de adoração. Hoje muitos não entendem essa confusão religiosa. Por que há tantas igrejas? Mas chegará um momento, ao receber o Evangelho eterno, que as pessoas vão compreender. E Deus vai ter um chamado, sai dela, povo meu. E alguns pontos que eu gostaria de destacar sobre a queda de Babilônia, baseado nos versos que lemos. Por que Babilônia vai cair?
Por conta da pregação do evangelho eterno. Quando as pessoas ouvirem a verdade sobre a lei de Deus, sobre temer a Deus e dar glória a Deus, através da obediência completa à lei de Deus, a Babilônia vai cair na mente das pessoas, as pessoas vão compreender esse sistema falso de adoração. Segundo, fator da queda de Babilônia. O povo de Deus vai sair da Babilônia. O verso que lemos agora, Apocalipse 8:4, Deus vai dizer: sai dela, povo meu. E é o próprio Deus que vai tirar o seu povo do meio da Babilônia. Lembra do que eu já falei? Há pessoas sinceras em todas as igrejas, em todas as confissões religiosas, apesar de estarem em sistemas religiosos falsos de adoração que anulam a lei de Deus. Deus tem o seu povo lá, conservado lá, e no momento certo, eles vão ouvir o evangelho eterno e Deus vai chamá-los e dizer: sai dela, meu povo, sai da Babilônia, não fiquem lá, venham para a verdade. E quando isso acontecer, isso é um fator que vai fazer com que a Babilônia caia. Essa queda não é literal, não é uma igreja que vai cair um edifício, é a compreensão da verdade na mente das pessoas. As pessoas vão ter a clara compreensão da verdade e da mentira, e quem escolher a mentira estará ciente disso. E depois, por fim, Deus vai mandar as 7 pragas sobre a Babilônia. As 7 pragas, amigos e irmãos, lá no Velho Testamento, as pragas do Egito, que foram 10, elas caíram como exemplo sobre o Egito e não caíram sobre o povo de Deus. No Apocalipse, que está lá em Apocalipse 16, Deus vai mandar agora 7 pragas sobre a Babilônia, sobre o sistema de adoração falso. Eles vão receber as 7 pragas. O povo de Deus será protegido por Deus, amém? Glórias a Deus por isso. O povo de Deus não vai receber apenas a Babilônia. E isso confirmará a queda desse sistema falso de adoração. Mas agora eu gostaria de ir rapidamente, já estou aqui para a parte final, sobre a mensagem do terceiro e último anjo. E diz assim em Apocalipse 14, de 9 a 11. Seguiu-se a estes outros o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Nós já temos estudado sobre a marca da besta, eu não preciso me prolongar nesse assunto, mas a mensagem do terceiro anjo é dizer para as pessoas o seguinte: olha, se alguém adora a besta e recebe a sua marca, esse vai receber a cólera de Deus. E qual que é a cólera de Deus? O que é a ira de Deus? A cólera de Deus? Vamos ver aqui no próprio Apocalipse. A própria Bíblia explica a Bíblia. Apocalipse 16, versículo 1, diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. As 7 pragas do Apocalipse, amigos, que estão lá em Apocalipse 16, que vão cair apenas sobre os ímpios, sobre a Babilônia, sobre os falsos adoradores. Essas 7 pragas são a confirmação da ira de Deus. Entenderam? Então, os que decidirem deliberadamente seguir a besta e receber a sua marca, esses vão receber as 7 pragas do Apocalipse. Essa é a mensagem do terceiro anjo. É uma advertência, como foi a de Noé. E é uma mensagem dura, não é uma mensagem simples. É uma mensagem dura. Noé falou para o seu tempo: olha, quem não entrar na arca, vai acontecer o quê? Vai vir chuva e vai morrer afogado. Era uma mensagem forte, dura. E essa é a mensagem que eu tenho que falar para vocês. E essa é a mensagem que está sendo pregada. E que vai ser pregada antes que Jesus volte. Essa é a última advertência. A última advertência de Deus é uma mensagem forte, que diz o seguinte: quem receber a marca da besta vai receber as pragas de Deus. Assim como foi a mensagem de Noé, também é uma mensagem forte. Nós já estudamos sobre a marca da besta e eu vou recapitular alguns pontos, porque isso precisa ficar muito claro, porque na internet está cheio de pregações de pessoas falando que a marca da besta é um chip, é uma vacina. A marca da besta é uma tatuagem, é um código de barras.
Isso não faz parte da compreensão bíblica, não se encaixa na compreensão de Apocalipse. A marca da besta não é um chip, não é uma vacina. Tem pessoas que estão dizendo assim, ó, a vacina do Covid-19 nós não podemos tomar, porque essa é a marca da besta, todo mundo vai tomar, então o mundo inteiro vai tomar, então a gente não pode tomar porque é a marca da besta. Isso não é a marca da besta. Nós já vimos que a marca da besta não é um chip, um código de barras, nada disso, não é uma vacina. Não é algo no corpo, não é algo que vai ser colocado no nosso corpo físico, não. A marca da besta é um ato de adoração. E adorarão a besta. É o que diz a Bíblia. Receber uma vacina, receber um chip não é um ato de adoração. E se fosse um chip, nós já estaríamos com o chip. Porque nós temos o chip de celular. Todo mundo é obrigado hoje a ter um celular. Nós já temos o chip do cartão de crédito. Todo mundo tem que ter cartão de crédito hoje em dia. Então não pode ser um chip. A marca da besta é um ato de adoração. Eu gostaria que isso ficasse muito claro na sua mente, porque daqui uns dias você vai receber aí um vídeo de alguém aí, talvez até bem intencionado, mas que não compreende ainda o contexto da Bíblia, do Apocalipse, a maneira correta de interpretar o Apocalipse, porque há regras, há um método específico, é isso que nós estamos tentando mostrar aqui nessas aulas, e que a marca da besta é um ato de adoração. E a marca da besta, já estudamos sobre isso, está em oposição ao sinal de Deus, que é o sábado. Ou seja, a marca da besta é o domingo, um dia falso de adoração que será instituído como dia obrigatório. Hoje o domingo é um dia de guarda, é um dia que todo mundo para, a maioria das pessoas não trabalha, mas por enquanto não há nenhuma obrigação. Mas haverá, muito em breve, uma obrigação por lei. E todos aqueles que desobedecerem essa ordem e que pregarem contra essa ordem serão perseguidos. Aqueles que disserem assim, olha, o dia santo não é o domingo, é o sábado, esses terão grandes problemas, segundo a profecia. Essa é a marca da besta, o domingo. E agora, para resolver aí, digamos, essa questão de que a marca da besta não é um código, eu espero que resolva, né, essa explicação. O Marquinhos, na aula que ele fez sobre a marca da besta, ele já explicou muito sobre isso, mas eu gostaria de acrescentar um texto aqui que está em Êxodo 13, versículo 9 e 10. Quando Deus instituiu a festa da Páscoa, quando ele livrou ali na última praga o seu povo, nas pragas do Egito, ele falou o seguinte, Êxodo 13, 9 e 10. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo de ano em ano. Olha, vocês entenderam aqui? Esse texto tem que ser escrito na Bíblia, em Apocalipse 13. Pega a sua Bíblia aí e escreva do lado de Apocalipse 13. Porque alguém um dia vai falar para você, olha, a marca da besta é um chip. É uma vacina. Não é um chip, não é vacina. No Velho Testamento foi também dado um sinal ali, que foi a festa da Páscoa. E quando foi dado esse sinal lá para eles, falou assim, olha, essa ordenança, esse cumprimento da lei que eu estou te dando para vocês aqui, isso vai ser como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. E não era algo físico. Deus não está falando aqui de algo físico. Quando ele instituiu o livramento ali, através da festa da Páscoa, do sangue do Cordeiro que os livrou ali da última praga, onde o povo de Deus foi liberto, ele fala que isso era para que eles sempre lembrassem isso de ano em ano. Quando eles guardassem a festa da Páscoa, isso serviria como sinal na mão e na testa, memorial entre os olhos. Entre os olhos tem o que, amigos? A testa. A testa aqui está a nossa fronte. Entre os nossos olhos tem a nossa fronte, onde está o nosso pensamento. Aqui não foi algo físico, algo literal instituído na pele, não. Foi uma obediência a uma lei do Senhor. Eu vou ler mais um verso. Êxodo 13, versículo 16. E isto será como sinal na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Olha aqui, mão e fronte, testa, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Cumprir a lei de Deus em relação ali naquele contexto do livramento da Páscoa, na festa da Páscoa,
Isso era uma lembrança como sinal, não era algo físico, amigos, não era algo físico, era algo que ficaria gravado na sua mente. Deu para entender isso? Quando nós vemos em Apocalipse 13, em Apocalipse 14, falando da marca da besta, lá está falando de algo, é um ato de adoração que não é físico. Isso hoje não está claro, mas chegará um momento em que ninguém sabe hoje quem são os guardadores do sábado, e as pessoas nem dão muita relevância. Eu guardo o sábado, há muitas pessoas que guardam o sábado, guardam a lei de Deus toda, mas chegará um momento que vai ser instituída uma lei que todos devem guardar o domingo, e aqueles que pregaram a mensagem contrária, dizendo que isso é uma transgressão à lei de Deus, que isso é uma adoração falsa ao anticristo, esses serão perseguidos. Isso vai ficar muito claro qual é a marca da besta e qual é a marca de Deus, que é um ato de adoração. Eu volto a repetir. Eu espero que isso fique muito claro na sua mente. A marca da besta é um ato de adoração. E agora eu gostaria de ir para a parte final. Mateus 24, versículo 14, que nós lemos: o evangelho será pregado, então virá o fim. Apocalipse 14, o evangelho também será pregado. Para quem? Para todo mundo. Então, Jesus voltará. Só que Jesus volta quando o evangelho for pregado. Tudo bem até aí? Você consegue entender isso? Eu gostaria que agora você tivesse muita atenção nesse ponto. O evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Mas há muitos por aí, talvez bem intencionados, não quero julgar o caráter de ninguém, dizendo que a igreja de Deus vai ser arrebatada, a igreja de Deus não vai passar pela perseguição, que Jesus vai voltar de uma maneira invisível que ninguém vai ver, e aí a igreja vai ser arrebatada, a igreja não passa pela tribulação. Vocês já ouviram falar isso por aí? Essa é uma mensagem bonita, tem um caráter muito dócil, porque Deus vai livrar o seu povo, e há muitos textos na Bíblia falando sobre livramento, mas eu gostaria de, nesse momento, deixar bem claro que, apesar dessa mensagem ser bonita e dócil, e ser gostosa aos ouvidos, porque Deus vai livrar o seu povo, isso não se encaixa no contexto Apocalipse. O arrebatamento secreto, aquele que as pessoas, um piloto de avião vai estar lá no avião, de repente Deus vai arrebatar e vai cair o avião. Esse tipo de interpretação não se encaixa no contexto apocalíptico. Por quê? William, você deve estar perguntando aí. Por que você está dizendo que o arrebatamento secreto não se encaixa no Apocalipse 14? Porque o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. O evangelho vai ser pregado para todo mundo. O evangelho verdadeiro, não o falso. O evangelho eterno vai ser pregado para todo mundo. Só que ele vai ser pregado num contexto de oposição ao evangelho falso, que envolve a besta, os adoradores da besta e a ira de Deus e as 7 pragas. Olha o que diz Apocalipse 14, versículo 12. Versículo 10, diz assim, versículo 9: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou na mão, esse vai beber do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. A ira de Deus são as 7 pragas. O evangelho eterno vai ser pregado num contexto em que vai ter um grupo que estará adorando a besta. E é o grupo muito grande, diz a Bíblia, que toda a terra, ou seja, a maioria vai estar adorando a besta. Então precisa ter besta, precisa ter adoradores da besta, para que o evangelho eterno seja pregado. O evangelho já está sendo pregado, mas ele vai chegar num auge, ele vai alcançar todo mundo no momento em que haverá uma grande oposição. Só isso vai acontecer. Isso mostra que a teoria do arrebatamento secreto não se encaixa no contexto apocalíptico. Porque o arrebatamento secreto vai dizer que a besta, o anticristo, os adoradores da besta, as pragas, isso vai ser depois que a igreja estiver no céu. Não, amigos. A igreja vai pregar o evangelho aqui na terra. Vai ser perseguida, é verdade. Mas Deus vai ajudar a sua igreja. Alguns vão ser mortos. Só que muitos vão ficar vivos e vão dar testemunhos e vão pregar esse evangelho eterno. Amém? Que Deus abençoe e a gente faça parte disso. Mas agora eu gostaria de fechar com o último texto, que é Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Eu aqui não quero ser legalista, eu volto a repetir, não quero ser legalista, alguém que diz que a salvação é pela lei, eu volto a repetir, a salvação é pela graça unicamente, mas a mensagem especial, a última advertência de Deus para este tempo, a mensagem de Noé para o nosso tempo é que aqueles que perseveram, aqueles que são o povo de Deus, o remanescente, os que pregam as 3 mensagens angélicas são o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E agora eu traço aqui uma comparação para encerrar, entre Apocalipse 12 e 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Percebam a mesma expressão. O remanescente são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que pregam as 3 mensagens angélicas são os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Esses que pregam os mandamentos, eles são chamados a dizer ao mundo: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E como é que se teme a Deus? Guardando a lei de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha compreendido essa aula e tenha compreendido essa última mensagem de advertência para Deus, porque essa é uma mensagem muito importante, como foi a mensagem de Noé em seu tempo. Que Deus te abençoe e que possamos caminhar juntos aí no estudo das profecias. Ok, muito obrigado, William, pela explicação dessa tarde. Muito importante essa mensagem realmente das 3 mensagens angélicas, uma mensagem que é a última, né? Então, se é a última, não tem nenhuma depois dessa. Isso é que é muito impactante para nós hoje, saber que essa é a última mensagem que está sendo pregada e depois disso Jesus volta. Então, estamos aí na iminência da volta de Jesus. Queridos, eu gostaria de lembrá-los que na próxima semana nós retomamos às 5 horas com um tema que será o tema do milênio. Eu gostaria de chamar você para que não perca esse tema, porque ele é um tema muito mal compreendido biblicamente. Nós tentaremos aqui, então, explicar esse tema à luz da Bíblia, para que fique claro para você, e vai fechar com essa ideia que o William falou da questão do arrebatamento secreto. Quando você entender a questão do milênio, você vai entender completamente que realmente faz muito sentido tudo isso. Inclusive, nós vamos retomar o assunto do santuário, para que isso fique bem claro para você. Então, não perca a aula da próxima semana às 5 horas. Então, William, por favor, pode encerrar com uma oração, para a gente terminar aqui. Vamos fechar os olhos. Eterno Pai, amado Deus, nós te agradecemos pelo entendimento da sua palavra, te agradecemos por essa mensagem de advertência que o Senhor tem deixado para todo mundo e para nós também. O Senhor nunca manda o juízo sem apresentar uma verdade específica para aquele tempo. E a mensagem que o Senhor tem para o mundo hoje e que vai ser levada aos 4 cantos da terra é que nós devemos temer a Ti e dar glórias a Ti, porque é chegada a hora do seu juízo. E mesmo que haja muitas pessoas, ó Pai, que vão seguir a besta, que vão receber a marca da besta, nós queremos, ó Deus, permanecer do lado da verdade, mesmo sendo a minoria, sendo o remanescente, sendo o resto, isso não importa, ó Deus. Nós queremos estar ao seu lado, seguindo a tua vontade, porque as tuas promessas são maravilhosas, porque a salvação apresentada por Cristo é algo que nos motiva a seguirmos obedecendo a tua vontade. Abençoe a cada pessoa que está fazendo esse curso, essas aulas, que elas possam continuar nesse desejo profundo de estudar a tua palavra, de aprender mais, e também que elas não apenas queiram aprender, mas que elas queiram, ó Deus, levar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Nos abençoa, cuida de nós e nos dê a salvação. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso amor, o nosso Salvador. Amém. Queridos, uma boa tarde, então, um bom restante de noite e uma boa semana a todos, e nos vemos, então, no próximo domingo. Até lá, Deus abençoe a todos.